Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Se você já se considera um homem pronto, que sabe tudo e que tem razão em tudo que fala, e as coisas estão indo excelentes para o teu lado e tudo está funcionando na sua vida, esse não é o lugar para você. Como resgatar a confiança da sua parceira? Olha, uma coisa certa que acontece nos relacionamentos ou que mais cedo ou mais tarde você vai pisar na bola. Você vai pisar na bola, não tem jeito. Você é um homem imperfeito, cara. E você precisa assumir a sua humanidade. Em primeiro lugar, admitir para você mesmo a sua humanidade. Que nem sempre você vai fazer a coisa certa, nem sempre você vai ter razão, nem sempre as coisas vão funcionar porque você tem uma boa intenção. Às vezes é possível a gente até mentir com uma boa intenção, não é verdade? E muitos homens acham que ingenuamente, isso é ingenuidade da sua parte. Eu quero que você acorde para isso, cara. Não é porque você tem uma boa intenção e queria o melhor para sua parceira ou para a situação, fazendo o que você fez, que você está certo e que ela deveria ser grata ou passar panos quentes em cima da merda que deu o negócio. Não. Como homem, e é por isso que eu estou falando com vocês aqui, o homem que você precisa se tornar é um homem maduro. A maturidade do homem leva ele a encarar as consequências daquilo que fez, mesmo que você tenha feito de boa intenção, pensando no melhor da sua família. Ai, eu não te falei aquilo porque eu achava que... eu menti para você porque eu não queria te incomodar. Eu fiz isso para evitar que você ficasse braba, que você isso, que você aquilo. Na maior parte das vezes a gente pisa na bola acreditando que aquilo ali é o melhor para outra pessoa. Muitas vezes até escondendo, cara. Escondendo que no final das contas a gente queria era passar uma boa imagem. A imagem de bom moço. O bom menino que a nossa mãe criou a gente para ser. Enquanto você estiver nesse lugar, você vai estar preso à ingenuidade e preso também à visão de homem que a sua mãe construiu você para ser. A mãe, ela sempre educa o filho para ser um bom menino, um homem gentil, sensível, que só faz bem para as outras pessoas. Não tem nada de errado com isso. É para isso que a mãe serve mesmo, para educar a gente nesse sentido. O problema que aconteceu é que a gente não teve ensinamentos, orientações de um homem mais velho, adulto, que ensinasse para a gente as maldades, as espertezas da vida. De verdade, cara. Entrar em contato com o risco, com o perigo, com se expor de forma a arriscar, mesmo que na tentativa de fazer algo bom, arriscar dar uma merda. E aí, depois de tudo, se as consequências forem ruins, você tem que assumir a responsabilidade. Não adianta jogar na culpa da boa intenção. Porra. Não adianta. Para viver maturidade, você precisa assumir as consequências daquilo que deu, daquilo que você fez. Mesmo sendo uma omissão, mesmo sendo uma mentirinha, mesmo sendo uma traição. Você precisa ser capaz de admitir as consequências, arcar com as consequências disso. É assim que você ganha a confiança de volta da sua parceira. Não adianta, como eu falei ontem para vocês, não adianta correr atrás, ficar pedindo perdão. Para de pedir perdão. De agora em diante.
Para de pedir perdão. No máximo, diga sinto muito. No máximo, diga eu sinto muito. Procure assumir seus erros e fazer algo para reparar esse erro. Mesmo que o seu erro tenha trazido consequências irreparáveis, você vai criar uma forma de agir concretamente, um ato concreto de compensação. Seja ele como for, você escolhe. Você precisa ser homem suficiente para assumir as suas responsabilidades e arcar com as consequências. Arcar com as consequências significa agir na direção de uma compensação. Paulo, mas eu não tinha intenção. Sai dessa ingenuidade. Não importa, deu merda. Vai lá, admite, assume a sua responsabilidade e faz algo para corrigir. Ah, mas as mulheres nunca estão satisfeitas. Não, ela não vai ficar satisfeita com o seu ato de correção e você vai precisar aguentar. Você vai precisar se posicionar firmeza. O que eu tenho a oferecer é isso. Ponto. Eu vou pagar tal conta, eu vou apagar, eu vou comprar algo novo, eu vou, sei lá, mas tem que ser algo definitivo. E se manter firme. O que faz com que a sua mulher perca a confiança em você é ver fraqueza. Fraqueza não é ser vulnerável e mostrar aquilo que você sente. Fraqueza não é demonstrar suas emoções. Isso é vulnerabilidade, exige muita coragem. O que é fraqueza é não se manter firme, o que é fraqueza é não ser capaz de assumir a sua responsabilidade pela merda que aconteceu. Mesmo que o que aconteceu não tenha sido culpa sua, se te envolve, tem algum nível de responsabilidade. Nem que seja 1%, 2%, tudo aquilo que acontece num relacionamento, cara. Tudo que acontece dentro de um relacionamento a dois tem uma responsabilidade compartilhada. Não importa se é 90% de um e 10% do outro. Se é 99% de um e 1% do outro, existe uma responsabilidade compartilhada. E você ganha a confiança da sua parceira, assumindo a responsabilidade, se posicionando, fazendo um ato concreto de compensação para reparar ou corrigir o seu erro, a merda que deu. Entende? Vai se ganhar imediatamente a confiança dela? Não. Porque confiar, presta atenção numa coisa, confiança a gente não ganha na verdade. É a outra pessoa que deposita em nós. E ela pode ficar insegura por um tempo. E tá tudo certo, porque afinal de contas você mentiu, você traiu, seja lá o que aconteceu. Eu não sei. Aconteceu algo, deu uma merda, a consequência foi ruim. Agora é você admitir a responsabilidade. Agora existe uma diferença entre responsabilidade e culpa. Quando eu entro na culpa, eu fico me martirizando por aquilo. Ai meu Deus do céu, como eu fui burro, eu sou um idiota mesmo. E aí, às vezes, tu até verbaliza isso para sua mulher. Você verbaliza isso para sua mulher e muitas vezes você se coloca num lugar de quase como se você estivesse pedindo ela para sentir pena de você. Porque afinal de contas você é um burro, não entra nessa. Não entra nessa. Você vai perder, além da confiança dela, você vai perder a sua dignidade. Não entra nessa. Para ganhar a confiança dela, você precisa demonstrar responsabilidade. Assumir a sua parte. A diferença entre culpa e responsabilidade é essa. A culpa te leva para um lugar de mártir. De ser um mártir, de ser uma bosta, de ser um cara que sempre faz as coisas errado.
sabe? Sentir pena de você mesmo. A responsabilidade te leva para assumir e reparar um ato concreto. Quando você demonstra essa responsabilidade, você começa a ganhar a confiança dela de novo. De novo, porque confiança não é algo que você constrói na vida dela, é algo que ela deposita em você. Assim como se você confia na sua mulher, você deposita fé, com fé, né? Você deposita fé no comportamento dela. Você acredita nela. E para acreditar novamente, depois da outra pessoa ter feito uma merda, você precisa sentir segurança na postura. É assim que ganha. É assim que você conquista. Conquista algo que depende dela devolver. Eu lembro de uns tempos atrás ter feito uma merda e a minha mulher disse, não confio mais em você. Eu disse, eu sinto muito que você se sinta dessa forma. O que eu posso fazer é isso, isso, isso. Não fiquei pedindo perdão, não fiquei prometendo mudança. E eu falei para ela, é provável que isso volte a acontecer. Confiança depende que a outra pessoa esteja disposta a depositar fé em você, acreditar em você. Vamos seguir em frente. Confiança não depende da sua capacidade de nunca mentir, nunca enganar, nunca omitir nada. Isso seria um robô, cara. Eu sei que são boas virtudes, que você deve buscar sempre a verdade. Sempre buscar a verdade, sempre buscar a responsabilidade, sempre buscar falar as coisas e ser transparente e honesto. Isso são realmente virtudes para que você busque desenvolver. Mas não se engane, você não é um robô, você não é uma máquina, você é um ser humano, bem normal, bem falho, com defeitos. Então, mais cedo ou mais tarde, vai fazer merda, mesmo com uma boa intenção, mesmo pensando o melhor na situação. Aí, quando isso tudo vier à tona, você tem que agir como homem. O homem que você tem que se tornar é um homem capaz de assumir a sua responsabilidade. Fiz mesmo porque eu estava com medo de você explodir comigo. Eu não te falei porque eu sabia que você ia me julgar. Eu fui lá e fiz sem te falar, porque eu queria fazer do meu jeito. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito e eu sabia que tu ia dar um monte de opinião e não queria que eu fizesse daquele jeito, então fui lá e fiz antes. Vai parecer arrogante, talvez, mas esse é o posicionamento que você tem que ter para ser um homem autêntico, dono e responsável pelas suas atitudes. Eu não acho que você tem que ser o cara que está sempre certo, o dono da razão. Claro que não. Isso é arrogância, de verdade. Achar que você está sempre certo e porque as suas intenções foram boas, a outra pessoa deveria ser grata ao invés de ficar braba com você. Eu sei como é que é, eu já tive nesse lugar. Eu estou falando de boca cheia aqui, porque eu já tive nesse lugar. De ficar puto. Por que você não consegue enxergar que eu tinha uma boa intenção? Que eu estava pensando no melhor, por isso que eu não te falei. Por isso que eu fiz desse jeito, sem falar contigo, por isso que eu tomei tal e tal decisão. Que eu estava pensando no nosso melhor, no bem da nossa família, do nosso relacionamento. E eu ficava puto que ela tinha... Mas deu errado. Não era esse o resultado que eu esperava. Então eu tenho que ser capaz de admitir. Assumir a minha parte de responsabilidade. E agir na direção de uma compensação. Faz sentido isso?
Porque aí você cria um espaço. A confiança dela não virá assim automaticamente. Ela vai ter um processo que ela tem, né? De dizer sim para a sua humanidade, para a sua capacidade de fazer merda. E isso vai dar uma chance para ela também, ser humano, normal, completo. Olhar para as suas próprias falhas, para os seus próprios defeitos, porque mais cedo ou mais tarde vão surgir. Tudo que a gente quer no final das contas é isso. É estar com outro ser humano que seja tão defeituoso quanto nós. Isso nos coloca num lugar de tranquilidade, de leveza, dentro de um relacionamento. Agora, se você é o cara que é sempre o dono da razão e nunca admite erro nenhum, ou se ela é a pessoa toda cheia da razão e nunca admite erro nenhum, não dá certo. Não tem como. O ser humano é um ser imperfeito e cheio de defeitos. Então, o que a gente quer é estar com uma outra pessoa tão falha, tão defeituosa, tão cheia de dificuldades quanto nós. Faz sentido? Nesse ambiente, a confiança prospera, o relacionamento prospera e vocês vão ajudando um ao outro a ser cada vez melhor, contribuindo, ajudando o outro através do quê? Da liderança. Lembra que eu falei para você? O que é liderança no relacionamento? É dar exemplo, cara. Dar exemplo de maturidade é ser capaz de assumir aquilo que você fez. As consequências da merda que deu, mesmo quando você tinha uma boa intenção. Faz sentido? Então, quando você for, a próxima vez que aparecer uma merda sua, você já vai começar a agir diferente. Ao invés de ficar pedindo perdão e prometendo mudança, você vai assumir o que você fez, você vai procurar um ato de correção e dar espaço. Dê espaço. Confiança eu não posso exigir. Você vai dar espaço para sua mulher construir a confiança que ela precisa em você de novo. E aí você vai criando um ambiente onde toda vez que você erra, você não perde a sua dignidade, você apenas assume o seu erro, reconhece a sua responsabilidade, deixa a responsabilidade dela com ela e procura um ato de reparação, de compensação por aquilo que fez. Faz sentido para você isso? Cara, eu tenho certeza absoluta que esse é um ambiente que vai construir de verdade segurança, construir de verdade um relacionamento próspero de verdade, com sucesso. E assim vocês vão crescer juntos. Ok?